Gratidão. E aqui a gente vai clarear, vamos dizer assim, né? Existem várias narrativas, várias explicações, várias teorias, várias percepções em relação ao despertar, né? O momento do despertar, como é que isso acontece, etc. Então, gente, na verdade, o despertar, a consciência, né? Quando nos tornamos conscientes, a gente não vai explicar mais nada. Então, o que é uma bênção, uma grande bênção, né? Obviamente que a gente vai se alinhando com esse despertar e se alinhando com essas energias que são frequências mais altas, a gente vai se organizando e com isso a gente vai mudando a nossa percepção. Existe todo um processo, mas o que acontece é que a mente, as narrativas vêm da mente. Então, uma forma muito fácil de a gente compreender aonde a gente está, em que ponto a gente está, se a gente está tentando explicar alguma coisa, nós estamos na mente. Não estamos conscientes, não estamos despertos. Por quê? Porque a gente está tentando explicar o que está acontecendo conosco. Não há explicação de um processo onde estamos num nível de consciência que não é mental, concreto, analítico, né? Ele é um nível que transcende a mente lógica. Então, dentro desse nível, de uma mente mais elevada, de uma mente abstrata, de uma mente superior, que é mais elevada ainda, não há explicação. Uma simples percepção já te mostra o caminho que você está seguindo, para onde você está indo. Então você não tem que ficar buscando como, nem descrevendo, nem explicando, nem criando conceitos. Por quê? Porque isso faz parte da mente antiga, vamos dizer assim, né? Do nível de consciência da mente lógica, o nível intelectual, o nível em que estamos saindo, o nível que a humanidade precisa sair. Então, o que acontece? A evolução, para acontecer, a gente não tem que explicar como eu vou evoluir. Não existe. Se a gente já está querendo saber, o saber no sentido de fórmula, de método, disso, daquilo, a gente vai ficar preso na mente, continua na mente. Então, o processo da consciência continua acontecendo e o ser continua tentando explicar. Então, isso está em discordância vibracional. Como está em discordância vibracional, ele não vai perceber e não vai sentir o que está acontecendo com ele. Então, por isso que a ordem, o comando, a ordem superior, né? Quando Jesus veio, né? E tudo isso que aconteceu foi: larga tudo e me segue. Então, solta o controle não no sentido de se desgovernar, né? Mas o controle mental, de querer saber qual é o próximo passo. Isso, passo do passo e explicação, é uma narrativa que a mente quer se posicionar para ela se manter lá, dona da situação. Então ela quer sempre explicar como é que vai ser, se vai ser assim, se vai ser bonito, se não vai ser, o que ela tem que levar. Né? Então essas coisas não pertencem a um processo de despertar. Por isso que o que acontece? Na maioria das vezes, como as pessoas estão na mente, então elas estão desconectadas da sua essência, da sua alma. Por quê? Porque quando você está conectado à alma, você tem uma percepção interna e a sua mente, ela não vai ficar explicando para você o que está acontecendo. Você vai sentir. Então é diferente, você vai atuar através do coração, de um sentimento interno, de uma percepção interna, que você percebe que as coisas estão mudando. Então, se você está percebendo que as coisas estão mudando, aí estamos dentro de um processo de evolução, de despertar. Por quê? Quando essa vida comum, humana, deixa de ser relevante para uma pessoa, ela já começa a achar que aquilo já está muito mais do mesmo, repetitivo, cansativo, é porque a alma já está sinalizando que precisamos fazer outra coisa, que isso aqui já está muito parado, né? Então é a alma que está
é evoluindo, é a alma que está sinalizando que é o momento do acordar, vamos para outro processo, porque esse você já esgotou. Então, é assim que a gente percebe, não com uma explicação, não vai vir uma explicação, não vai vir uma coisa escrita, olha, mas pode vir uma palavra, pode vir um vídeo, pode vir um símbolo, pode vir algo que toca a pessoa e a pessoa percebe, não, eu estou nesse momento, eu estou sentindo isso. Essa vida humana comum, essas pessoas correndo uma atrás das outras, para mim não faz mais sentido nenhum. Aliás, nunca fez. Né? Então, algumas pessoas veem que nunca fez, sempre se sentiram diferentes de todo esse mundo. Justamente porque elas não pertencem a esse mundo. Elas já vieram, já estão num outro nível evolutivo e elas vão despertar para entender que elas estão nesse outro nível e o que elas vieram fazer. Mas não a partir da mente lógica. Porque quem vai explicar não vai ser a mente lógica, não vai ser. Por quê? Porque ela precisa ser transcendida. O que significa transcender a mente lógica? Significa o ego render-se à mente superior. A mente superior não fala através de, não, olha, você está certo, você está errado. Não, ela vai trazer mensagens e vai trazer percepções, intuições. E aí sim, a mente lógica pode te levar para uma determinada ação, mas não que vai vir tudo explicado e a gente então vai entender tudo. Não, a gente passa pelos processos e aí a gente vem uma revelação, vem uma explicação. Ela pode vir através de um livro, pode vir, ela vem de várias formas, mas sempre vai ser não uma coisa que é a mente interpretando. Então, o que está acontecendo, né? Tem muitas situações onde as pessoas agora estão interpretando o despertar. Aí, clique aqui, vou dizer para você se você despertou ou não. Gente, não caio nisso. Isso é o quê? Isso é a tentativa do velho sistema de manter as pessoas na mente. Quer dizer, então ela vai entrar lá e vai falar para ela, você despertou. E não é verdade, ela não despertou. Por quê? Porque ela não... Se ela despertou, ela não vai perguntar para alguém, será que eu despertei? Ela vai começar a reconhecer os processos internos e vai começar a perceber o que está acontecendo com ela. Ela não vai fazer um teste para saber, estou desperta? Será? Gente, então temos que tomar muito cuidado, né, com as informações. Por quê? Porque toda a informação desse velho sistema sempre visa, é muito simples perceber. Percebeu, para fazer um teste, é para ver se ganhou pontos, é para ver se... Isso sai da onde? Da mente lógica. Quem está por trás dessa mente lógica? Não pode ser alguém que está no processo evolutivo, que está desperto. Por quê? Porque o ser desperto, ele está a serviço do planeta, ele está dentro de uma lei do serviço, que é uma lei onde ele está se conectando às consciências, as almas. Ele não está fazendo teste porque não existe nenhum teste para ser feito. Não existe, não existe. Não pode existir nem na face da Terra e nem na face de planeta nenhum. Algum teste que você vai fazer que vai te dizer, sim, você está assim, indo bem, e se você não está indo bem. Por quê? Porque o mundo interno, né, e as leis cósmicas, elas não estão a serviço desse velho mundo. Elas estão a serviço do cosmos. Então, nós temos que nos integrar, nos reintegrar à nossa origem, ao novo plano cósmico, e então nós vamos receber as orientações. Então, a primeira coisa é a questão das frequências da energia do planeta atuando sobre nós. Então, ela vai atuar na nossa consciência, vai atuar dentro de nós e vai começar a mexer com as emoções e com a mente. Então, o primeiro ponto, um dos primeiros que acontece é a mente. Por quê? Porque a mente precisa ser purificada. Então, quando a pessoa está explicando isso, explicando aquilo, chega um momento de ruptura dessa mente lógica para ela ser sintetizada, ou seja, vai ser aproveitado a estrutura que ela tem, né, de organização, mas ela vai ter que começar a ter uma capacidade mais ampla, porque expande, né? Amplia a consciência, expande. É como se você... É um alívio para a sua mente. Você
já não preciso de toda essa informação. Né? A gente começa a liberar, por quê? Porque a gente começa a se distanciar, a consciência começa a se distanciar dos corpos físicos. Por quê? Porque a consciência está num plano maior, né? Ela está conectada ao extrafísico, a parte não física nossa. E a parte não física é a maior parte de nós. Então, essa parte é que tem que se unir a nós, a nossa vida. Na verdade, ela sempre existiu, né? Ela só não estava desperta. Então, isso começa a despertar e essa energia começa a emergir e a pessoa começa a sentir a energia. Então, isso é a energia do eu superior. E aí isso vai começar a ser trabalhado. Então, aí a pessoa está no despertar, está no processo de despertar. E então, quando isso acontece, não há narrativa. A mente vai narrar, vai explicar, vai querer. É um momento, né? É um momento que acontecem muitos conflitos, porque a mente vai querer resistir. Ela fala, não, imagina, eu sou dona de você, né? Os pensamentos que eu sempre tive, e agora, né? Então, tudo isso começa a ser rearranjado, por quê? Porque não serve o que a gente pensava. O que a gente pensava da realidade não tem nada a ver com a realidade. Então, como é que eu vou manter aqueles velhos pensamentos lá? Aquilo começa a diluir, transmutar, dissolver. E é isso que a gente chama, os véus começam a cair, e a gente começa a perceber mais da realidade. Por quê? Porque a gente acreditava que precisava fazer coisas que não são necessárias. Inclusive nesse momento que estamos também. Por quê? Porque tudo vai evoluindo. O próprio plano maior, o comando, o plano evolutivo, isso também está evoluindo. Então, todas essas linhas do tempo, como isso está se consolidando, está se tornando pouco diferente do que a gente percebia lá atrás, há 2 anos. Já está diferente. Ou seja, o ingressar nessas linhas do tempo está acontecendo de uma forma mais suave, na medida em que nós nos tornamos mais suaves para fazer esse processo. Então, algumas pessoas, né, dentro da humanidade como um todo, estão aceitando com mais tranquilidade. Então, a coisa é menos catastrófica. Quando há muita resistência, aí acontecem os cataclismas, tudo isso. Por quê? Porque tudo isso é um impacto, né? O impacto da resistência, de não querer, e aí gera violência, né, entre as pessoas, porque elas estão acostumadas com seus processos mentais, elas querem viver do jeito que elas querem. E não se render a uma forma de vida diferente. Então, o processo, né, de despertar não envolve, e nunca deve envolver, a interpretação. Então, quando acontece esse movimento energético, a gente não tem que ficar explicando, não, será que eu estou indo para cá? Você tem que permitir, se permitir viver aqui. Entender. O mais importante nesse processo é a gente falar, eu estou no processo de despertar, e está feito o meu processo evolutivo. Ok, acabou. Quando você faz isso, o como vai se desdobrar para chegar no que você disse que eu já fiz o processo. Meu processo já está feito, eu me uni ao meu superior, estou vivendo de acordo ao meu propósito, tudo está fluindo. Então você está decretando, não narrando e explicando, você está aceitando o processo. Então, se você aceitou o processo, o que vai acontecer? O processo vai se desdobrar e vai cumprir. Simplesmente, porque você aceitou. Agora, se você ficar, né, as pessoas ficam, não, mas quanto que já foi? Será que vai ser assim? Será que eu vou ter que ir para cá? Será que eu vou ter que ir para lá? Aí o processo, você fica bagunçando com a mente o processo, porque o processo está se desdobrando. E ele vai acontecer. Só que ao invés de a gente aceitar e tudo se tornar até mais simples, né? Muito mais simples, a gente fica criando coisas na mente que não correspondem à realidade. Por quê? Porque a mente não é a realidade. A consciência é a única realidade. A consciência é a única realidade. Então, na consciência está todo, né? A energia crítica, a energia
cósmica, né? Então é o que existe, né? De onde viemos. Então essa essência de onde viemos, essa energia, é a energia na qual nós estamos dentro, mergulhados. Então aquela energia a gente tem que mergulhar, fazer esse mergulho, o nosso corpo tem que tomar a forma, né, digamos assim, energética, desse corpo energético do eu superior imantado no nosso corpo físico. Então nós somos um só. Aí passamos a atender as instruções superiores, viver de acordo com essas instruções superiores e começamos a plasmar, né, essas leis universais e vivê-las. Então não tem uma descrição. Não, agora eu vou dizer o quê? Não tenho nada para falar. Por quê? Porque aí viver a lei significa sermos aquilo. Então a gente começa a caminhar no mundo de uma outra maneira e com uma outra percepção. Então aí estamos trazendo para a Terra, para a consolidação da linha do tempo, porque senão a linha do tempo não existiria, essa nova linha do tempo não existiria, porque ela precisa dessa energia, precisa que a gente faça essa experiência e que a gente traga essas leis. Então hoje, por exemplo, a humanidade se atrasou. Por quê? Porque as leis da evolução humana como um todo, não foram cumpridas, não foram vividas. Por quê? Porque o planeta, o que são as leis da evolução humana? Né? De ser fraterno, né? De você ser... A lei do perdão, por exemplo, perdoar, é uma lei da evolução humana. Mas quem que aprendeu a perdoar? Se até hoje, né, todas essas crises, todos esses conflitos... Então, as leis humanas, de evolução do ser humano, elas não foram cumpridas. E aí o que aconteceu? A transição planetária está trazendo leis superiores, ou seja, extrafísico do plano superior, supra-humano. Então, o humano não cumpriu as leis humanas e agora estão entrando leis supra-humanas. Então, sobrecarregou, né? Sobrecarregou por quê? Porque teve que acelerar o processo evolutivo para poder chegar na frequência do planeta de quinta dimensão, que não é uma lei humana, é uma lei supra-humana. Por isso que esse pacote, né, de energético acaba trazendo conflitos, porque aí você fala, não, agora perdoa, larga tudo e me segue. O que Jesus falou? Perdoa. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que dizem. Por quê? Perdoa logo, que é a lei humana, né? Então, se tornar um humano, um ser humano, já era para ter acontecido, um ser humano digno, um ser humano, né, coerente dentro do propósito pelo qual ele foi criado, já era para ter acontecido. Então ia chegar esse momento da lei superior e isso ia ser mais tranquilo. E não todo um pacote de problemas emocionais para serem resolvidos, mentais, etc., para passar por uma lei supra-humana, porque senão não tem como. Você não pode transcender uma mente que está perturbada. Ela precisa ser organizada, precisa ser transmutada, e o ser precisa colaborar com essa mente. O que significa? Significa que ele não pode estar narrando e querendo, não, e explicando o dia inteiro as coisas, através do pensamento. Ele tem que se aquietar, ele tem que meditar, ele tem que sair dessa mente para que essa energia do coração possa vir à tona e possa trazer um novo oxigênio para o cérebro, mais oxigênio para o cérebro, para elevar a frequência e unir esse cérebro ao coração. Aí ele começa a entrar num processo de elevação de consciência. Então essa aceleração aconteceu, teve que acontecer por conta de que a humanidade ficou lá estagnada naquela mente analítica, naquele nível mais baixo, aonde o ser ficou narrando como um jogo de futebol, né, que ele assiste, narrando o dia inteiro as coisas, sendo que a vida não está nessa narrativa mental.
A consciência é a realidade que está por trás desse personagem que está narrando. Então, quem é esse personagem que está narrando? Ele tem uma consciência. Mas o quanto ele está consciente disso? Se a mente está na frente, o tempo todo querendo dar ordens. Então, numa lei da evolução humana, essa mente já teria saído de lado. Porque a lei da evolução humana, você fala de fraternidade, ser fraterno, colaborar, perdoar, amar, eram leis que já deveriam ter sido implementadas dentro dos seres humanos para que eles já estivessem vivendo assim. E aí a lei superior entraria, ou seja, para ele transcender isso seria muito mais fácil. Por quê? Porque ele já está imbuído de uma energia mais amorosa, mais cristalina, mais pura, menos egóica. Então, narrativa não existe num processo evolutivo, porque aí nós enlouquecemos. Como que nós explicamos? Não vai existir? O que acontece? Já não pode existir? Por quê? Porque não existe aquela mente mais. Então, esse é o mecanismo da consciência. É você se aliviar. Nossa, que maravilha. Lógico, você não precisa agora ficar pensando o dia inteiro o que você vai fazer. Por quê? Porque cada vez você vai reduzir mais os seus pensamentos. Cada vez você tem menos pensamentos. Você não tem que ter pensamento. Você está na consciência. Na consciência vai vir a intuição e o que acontece quando está consciente a pessoa? Ela começa a ser imbuída das leis de onisciência e onipresença. A onisciência é o conhecimento interno, conhecimento de tudo. Então você começa a perceber e conhecer as coisas a partir do próprio conhecimento que vai vindo de dentro. Então você não está no pensamento que está te explicando o que significa isso. Você na consciência já olhou e falou, você já viu o que é aquilo. Por quê? Porque aquilo é um nível da percepção do todo, da mente superior.